Olá, pessoal. Meu nome é Edson. Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui fazendo o primeiro programa do podcast chamado Vozes do Vale, região do Alto Tietê. A ideia é fazer entrevistas com pessoas de interesse para a sociedade e gerar conhecimento. Estou aqui do lado do Eric, que é o nosso companheiro. Então, ele vai se apresentar. Olá, sou o Eric, prazer em conhecê-los e estar aqui com vocês, com nós. Estamos iniciando esse projeto juntos. A ideia é trazer convidados interessantes, pessoas com histórias, conhecimentos, curiosidades, reflexões interessantes. E eu particularmente conheço muitas pessoas interessantes aqui nessa região, tanto em Guararema quanto ao redor, e que não têm a sua voz ouvida ou gravada ou difundida de forma apropriada. Então decidimos fazer isso com uma espécie tanto de entretenimento como também de conhecimento, de divulgação de conhecimento, de ideias interessantes, certo? Certo, e nós vamos começar entrevistando nós mesmos, porque para as pessoas entenderem quem somos nós, né, e como nós estamos aqui. Você pode começar, Eric? Claro, claro. Mas só uma coisa interessante, só uma curiosidade, é a primeira vez que nós fazemos isso, então nós somos novatos, amadores, estamos aprendendo isso juntos, certo? Mas vamos assim mesmo, vamos aprendendo e vamos melhorando aos poucos. Então você tem alguma pergunta para me fazer? Sim, sua história aqui em Guararema. Como é que você veio para Guararema? Sim. Como é que você veio, você conheceu, onde você nasceu e essa... Certo. Bom, a minha história aqui em Guararema, ela veio desde antes de eu nascer, né? Porque o meu pai, ele nasceu na Inglaterra. Já é uma história mais longa, né? Nasceu na Inglaterra. Sem dúvida. Só que o meu avô... Não, começar na verdade com o meu avô, né? Meu avô, ele nasceu na Indonésia. Então, o meu avô, na Indonésia, ele foi para a Inglaterra, assim como outros da família dele saíram pelo mundo, né? Alguns foram para os Estados Unidos, né? Foram para a Holanda. E alguns deles, né? Que é dessa família do meu avô, vieram para Guararema, né? Por curiosidade, coincidência, né? Eles vieram diretamente para Guararema. Não tinham ninguém que conhecia aqui. E é uma história mais longa que eu não sei muito bem os detalhes, mas eu sei que eles vieram aqui, compraram um sítio e tinha uma granja, que vendiam galinha aqui. Na verdade, no início eles eram taxistas, eles não falavam direito a língua, um negócio bem... É uma história bem engraçada, assim, daqui de Guararema. O povo mais antigo talvez se lembre, se conhece dessa história, assim, dos Gol, né? Que é na família Gol. Só que o meu avô, ele era meio que... Acho que era um primo do Gol Tin-Lin, que morava aqui. Primo não, ele era sobrinho, né? Sobrinho. O Gol Tin-Lin era tipo tio dele. Tava aqui com os filhos dele e tal, com a esposa, né? Só para... Que ano mais ou menos era essa que você está relatando? Assim, só para o pessoal se localizar no tempo. Eu não... Com que idade você está falando? Não, assim, essa história eu nem tinha nascido. Meu Certo, avô... então 1940, Eu acho que é antes... 30, por aí, 30, 40. 30, 40. Por aí. Eu sei que o meu avô, ele foi para Inglaterra, ele tinha planos lá de... parece que ele queria fazer faculdade de medicina, alguma coisa assim. Só que acabou não dando certo, ele sempre cozinhou muito bem, então ele virou chefe de cozinha, aprendeu a cozinhar comidas do mundo inteiro lá. E lá ele conheceu a minha avó. E a minha avó, ela era dançarina de cabaré, cantora, dançarina, cantava muito bem. Ele se apaixonou por ela. A avó era inglesa, típica inglesa. E aí eles se juntaram, se casaram, tiveram 3 filhos na Inglaterra, mas aí teve um quarto na época que eles estavam querendo ir embora da Inglaterra. Porque o que acontece? Eles eram muito pobres lá. Eles moravam em umas casas que eram umas casas barco, que tinha muito rato, muito bicho, e não tinha aquecimento adequado, porque era muito frio lá. E eles estavam numa situação bem ruim, assim. Então, o meu pai então, nasceu lá junto com meus tios. E aí
quando tava o quarto tio para, assim, bebezinho, eles vieram. Agora eu não sei, não tenho certeza se ele nasceu no navio ou, tipo, pouco antes de pegar o navio, uma coisa assim. Eu sei que eles vieram de navio para o Brasil, chegaram aqui. Por que que eles vieram para cá? Porque ficou sabendo que o tio dele tem umas terras no Brasil, tem bastante terra, lá um clima muito bom, né? Que tava tudo muito bem. Então vieram para o Brasil justamente em Guararema. Então, aí o tio dele, né? Foi com a família toda pegar eles no cais, lá onde tinha os navios, onde os navios atracavam, e vieram diretamente para cá. Meu tio e meu pai eram tudo pequeno. Meu pai tinha 7 anos de idade. Então eu não sei que época que era isso. Provavelmente década de 50, 60. Acho que é década de 60, eu acho. Uhum. Por aí, né? É, e aí, e meu pai cresceu aqui em Guararema, foi até acho que os 15 anos, se eu não me engano, até os 15 anos. E, então aqui tem bastante história aqui, porque assim, imagina, 4 meninos que não falavam português, né? Porque na casa deles falavam só inglês. Então eles foram aprendendo aos poucos, foi uma história assim. A minha avó ficou bem conhecida aqui também, porque ela era uma loira que ficava andando a cavalo por aí, e ela tinha um papagaio, sabe? Tipo, ela é bem excêntrica, assim. O meu avô, ele teve uma época que ele criou uma fábrica de gel de cabelo, porque ele estudou química, tem até os livros hoje em dia ainda dele, antigo, que era livro de química, que ele queria, ele fez até um tempo, assim, esse gel de cabelo, né? E eu lembro, até a minha memória, assim, dele, eu lembro que ele sempre usava gel no cabelo, sempre tinha um cabelo, assim, bem penteado com gel. Então é uma curiosidade dele, assim. E, e aí meu pai saiu daqui, como eles eram adolescentes, e eu acho que eles acabaram vendendo o sítio aqui, não deu muito certo. E sabe, naquela época a terra tinha preço de banana, né? Tipo, você vendia a qualquer preço, assim, bem diferente de hoje, né? Antigamente você comprava terra assim muito fácil. Então ele vendeu lá a terra e comprou uma casa em São Paulo e foi trabalhar em São Paulo porque lá é onde tinha dinheiro. Porque hoje em dia ainda Guararema é difícil de você fazer dinheiro em Guararema, imagina naquela época, né? Então foram para São Paulo. Aí meu pai cresceu lá, conheceu minha mãe, casaram, tiveram filhos. Eu nasci com meus irmãos. E aí quando a gente era novo, ele começou a lembrar de Guararema e falar, vou visitar para ver como que é, né? Porque eu cresci lá e tal. Então ele vinha aqui comigo e com meus irmãos. E eu lembro que a gente vinha aqui passear, enfim, era bem diferente naquela época, né? É, e aí depois meu pai começou a trabalhar e começou a ter um pouco mais assim de renda e tal, e falou, então vamos mudar para o Guararema, porque ele queria dar uma condição boa assim de vida para os filhos, né? E então aí ele alugou uma casa aqui no centro. Aí a gente se mudou, então foi uma mudança bem drástica assim na minha vida, porque eu nasci em São Paulo, né, que é um lugar extremamente urbano e enfim, caótico, e vim para Guararema, um clima totalmente diferente e tal, então foi uma coisa foi muito bom para mim, assim, eu acho que para criação de filhos, acho que foi muito bom ter nascido e criado aqui em contato com a natureza. E então é isso, assim, aí eu cresci aqui, até dos 9 aos 18 anos. Depois também fiz a mesma coisa, né? Fui para São Paulo, porque aconteceu outras coisas, meus pais se separaram nessa época. E aí acabamos voltando para São Paulo para estudar, tal, fazer faculdade. E aí depois de um tempo lá, muitas coisas aconteceram, eu acabei voltando para cá. Então, e tô até hoje. E assim, já fui morar em outros lugares, fui morar em Londres também. é, Até porque é a terra onde meu pai nasceu, minha avó nasceu. Então eu fiquei um tempo lá para ver, meu primo mora lá ainda. E aí fiquei com ele e acabamos voltando. E enfim, aí eu me estabeleci aqui de vez e é isso. Uma pergunta, o que mais te atrai nessa cidade? Na cidade que você mora, em Guararema, especificamente. Olha, Por que esse encanto por ela? e assim, na verdade o maior encanto, né, a maior atração é meio que é, eu acho que são as conexões com as pessoas, no meu caso, pelo menos. Porque nesse tempo que eu morei aqui, eu fiz muitos contatos interessantes e pessoas interessantes.
Eu acho que isso também talvez seja um dos motivos que eu quero fazer esse podcast, que me ajudou, me incentivou, porque tem pessoas legais aqui. Apesar de tem vários problemas aqui, mas tem muitas coisas boas. Além das pessoas, né, da comunidade em si, né, que a gente vai atraindo pessoas interessantes, legais. Também o clima, né, que é muito bom. Acho que qualquer um que vem pra cá percebe a diferença de clima, né? De repente você chega aqui, nossa, o ar diferente, né? Essa energia, né, do local. E, enfim, eu não sei, mesmo que eu quisesse sair daqui, parece que o universo quer que eu fique aqui. Então eu aceitei isso e dá certo. Parece que tudo flui, assim, é uma sincronia, né? Cósmica. E você Né? está bem feliz aqui, né? Sim, sim. Que você se realizou, que você Eu se não me encontrou. vejo, por exemplo, eu morei em Londres, né? Eu não me vejo morando em Londres de novo, assim, tipo, como uma meta de vida, assim. Apesar de ter muitas coisas boas lá, mas não sei, aqui eu prefiro aqui a questão da segurança, né? A questão de você estar num lugar tranquilo. É lógico que tem os seus problemas ainda, mas por enquanto é um lugar muito bom, assim, então eu me sinto bem aqui. Beleza. Mais alguma pergunta? Tudo certo? Não, tudo certo. Então posso fazer uma pergunta para você? Claro. E você, então me diz assim a sua história, assim. Eu sei que você não mora aqui em Guararema específico, mas aqui do ladinho, que é Santa Branca, muita gente mora em Santa Branca ali no Costão e acaba frequentando Guararema, mas enfim, a ideia do podcast é não só pessoas de Guararema, mas também da região, né? Vale do Paraíba, Alto Tietê. Então me fala assim, o que trouxe você para essa região, qual a sua história? Olha, o que me trouxe aqui em Guararema foi a minha filha. Eu tenho uma filha aí, a Maria Clara, atualmente está com 13 anos. E quando a gente sempre procurou, né, dar opções para Maria Clara. De diversões, de entretenimento e tudo mais. Aí um dia eu estava com um colega meu, onde eu trabalhava no aeroporto de Guarulhos, na antiga Infraero, e ele tinha 2 filhas. Aí eu conversando com ele, falei assim, pô, eu queria mostrar algumas coisas para Maria Clara, alguma coisa diferente, né? Aí ele falou assim, tem um lugar aí, Edson, que tem um trem turístico, né? Aí eu falei, trem? Poxa. Ele falou, eles fazem um trecho até pequeno, mas é bem legal. Eu levei minhas filhas, né? Ele contando, eu levei minhas filhas, adoraram tal. Eu falei, e onde é isso daí? Ele falou assim, fica entre Mogi das Cruzes e Jacareí, chama Guararema. Aí eu falei, o quê? Ele falou, Guararema. Eu nem tinha ouvido falar dessa cidade até então. Eu sempre fui muito urbano, morei na capital com toda a loucura que é lá, depois mudei para Guarulhos por causa do aeroporto, que também é uma loucura, Guarulhos. Guarulhos é uma cidade grande. Aí ele falou, nem sabia dessa cidade. Aí eu falei, legal, e quanto tempo tal? Aí ele falou, dá uns 50 minutos daqui, você chega lá. Aí eu falei, aí tá tranquilo, né? De carro para uma criança novinha, bem, bem legal. E um passeio de trem, ela vai se entusiasmar, né? E aí, nós viemos para cá. Aí, quando fomos passear, veio eu, a minha esposa, Cecília, Maria Clara, a minha irmã e uma prima dela, chamada Gabriela. Aí nós viemos passear aqui. Aí conhecemos o Mirante, fizemos o papel de turistão, sabe? E aí nós pegamos o trem. E aí gostamos pra caramba. Aí fomos na famosa Pedra Montada. Aí nós gostamos também exatamente disso, do clima, mas algo bem melhor assim. Não era tão distante da capital, né? Porque tem toda uma ligação com ele. E era um lugar assim que tem essa característica de ser interiorzão, né? Nós estamos aqui num cenário, olha só que beleza esse cenário, né? A volta dele, você vê a natureza acontecendo. Sim. Aí eu aprendi a ver aqui a natureza acontecendo. Eu vi o outono, as folhas caindo, os frutos nascendo, os pássaros. Aí eu comecei a identificar o que é ao meu redor, sabe? Isso me deixou extremamente contente. Não só eu, né? Minha esposa também.
ela adorou aqui, adorou, e nós adoramos. E a causa principal seria a sua filha. Minha filha, que ela proporcionou, porque a gente queria mostrar para ela coisas diferentes, o trem era uma coisa diferente, e nós viemos aqui e conhecemos Guararema, a indicação desse amigo meu. E com esse clima todo aqui, nós adoramos. Ela já estava aposentada, eu ainda estava trabalhando, mas de qualquer forma nós decidimos vir para cá. Né? Só um detalhe que eu acho que é uma coisa bem interessante para falar. Você falou da sua filha, que ela é nova, mas o pessoal não sabe, mas você adotou ela, né? É uma filha adotiva. Sim. E eu acho bem bonito, assim, eu acho bem, uma coisa muito virtuosa, assim, eu acho, né? Honrada, assim, de você fazer isso. Mas me diz, assim, o que te trouxe? Porque você já está numa certa idade, assim, né? Eu penso... o que eu falo da adoção não foi bem a gente que adotou, não. Foi ela que adotou. Porque ela já chegou dando risadinha pra gente, assim. Ela não falava, era bebê, mas ela já sorriu pra gente. Há quantos meses? 8 meses. 8 meses. 8 meses. Então ela já veio querendo cativar a gente. Eu acho que é uma coisa divina isso, sabe? Sim. É coisa de Deus mesmo. Quando você se encaixa assim. Uhum. Eu sei que ela era bebê. Bebê você não tem um período de adaptação que tem para uma criança de 2, 3 anos, tal. Então, né, não era chegar lá, beber e pegar e acabou, né? Mas a gente notou que teve uma conexão toda especial, assim. Legal. Às vezes eu até esqueço que ela... Eu já nem falo mais isso, de tão filha de tão filho do que ela já é, sabe? Tá enraizada completamente. Sim. Mas foi graças a ela que nós descobrimos Guararema e fomos morar ali em Santa Branca. Em Santa Branca tem até uma história. A gente não sabia que não era Guararema. O cara falou, perto, né? Tem uma chácara ali e tal. Depois que nós fomos ver que era outro município e tal. Sim. E foi assim. E daqui a gente adorou. Tivemos também conexão com outras pessoas assim maravilhosas, inclusive você é uma delas. Conhecemos pessoas fantásticas aqui, artistas, poetas, atores, atrizes, musicistas. Foi uma coisa assim que eu não teria essa chance de conhecer se fosse morasse numa cidade tão grande, São Paulo, por ela ser tão grande, né? Exatamente. Então ela tudo dificultou. Aqui não, aqui foi muito gostoso. E foi aí que nós viemos e nunca mais a gente pretende sair daqui. Eu, minha esposa Maria Clara, adoro isso daqui. Nós nos apaixonamos, né? A minha esposa é artista plástica, ela tá fazendo da nossa casa eu acho que uma galeria, sabe? Bem bonito, já fui. Você já conhece, então ela está fazendo ali uma galeria e tal. E eu faço alguns poemas, também estou colocando alguns poemas lá, transformando a nossa rua na rua de ladrilho que tinha naquela música, né? A rua era uma... Então a gente tá de tanto que está apaixonado, né? Porque a gente não faria uma coisa dessa se a gente não gosta do lugar, né? A gente não cria raiz, a gente quer ir embora, tal. Mas aí foi assim, Eric. Interessante. Essa é a minha história, minha história e minha relação com esse local aqui, né? Acho que só faltou, assim, falar um pouco, assim... você fala primeiro, depois eu falo, né? O que você faz, assim, o que você tem ocupado, além disso, da arte, né? Mas tem mais uma ocupação? Olha, eu vou até falar para vocês. Quando eu comprei a chácara, eu vim numa ilusão. Vou deitar na rede e não vou fazer absolutamente nada. Talvez eu só me enjoe de tanto descansar na vida. Mas, gente, não é isso que acontece. A chácara não é grande, mas nunca parei de ter coisa para fazer naquela chácara. Hoje mesmo, que nós estamos gravando aqui, eu estava roçando. Mas está roçando num lugar que eu já tinha roçado, mas por causa da chuva já cresceu rápido e você fica nisso daqui, sabe? E uma casa, ela sempre tem coisa para ficar fazendo. É isso, é aquilo, é tal. Sempre tem coisa. Eu não parei mais de trabalhar. Mas é um trabalho bom, é gostoso, assim. Porque é pra gente. Exatamente. Né? É um trabalho pra gente mesmo. Não, nós não estamos trabalhando para alguém em troco de dinheiro. Nós estamos trabalhando,
o nosso, seria o capital nosso, é o conforto, Exato. é a beleza do lugar, é isso que a gente se sente fantástico, é isso que é o bonito da coisa, sabe? Quando você vê o fato acontecendo diante dos teus olhos, é isso aí que é legal. Sim. É dessa forma, assim, e vão vivendo. Muito bom. Muito bom. Isso. E, assim, eu vou falar um pouco sobre o que eu faço, né? Porque eu também faço isso que você falou, porque eu moro aqui nessa chácara, que tem muita coisa para fazer, mas eu também eu dou aula de yoga, faço acupuntura, sou formado em fisioterapia, então eu trabalho com acupuntura, massagem, e as práticas de yoga que eu sempre gostei, né? Sempre fiz desde pequeno, fazia meditação, né? Gostava muito de ler, de estudar, entender a mente, o corpo, né? A energia. Então eu sempre busco entender autoconhecimento, né? Entender a mim mesmo, entender o nosso papel nesse mundo e despertar isso, né? Coisas que estão adormecidas, né? Que a gente e equilibrar, né? Porque essa sociedade, por mais que a gente vive num lugar bonito, legal, bacana, mas ainda assim sofremos certas influências do mundo, porque não tem como, a gente não vive numa ilha, né? Então, assim, o sistema que a gente vive, né? Não adianta a gente estar bem feliz aqui, mas ver lá do nosso vizinho ou em outros países pessoas sofrendo, né? Então, eu penso assim, como que a gente pode melhorar isso? Então, pelo menos o mínimo, né? O mínimo, o básico, é você olhar para si mesmo e melhorar a si mesmo. Você melhorando a si mesmo, entendendo os seus conflitos internos, aí tudo aos poucos vai se melhorando ao redor. Então, esse é o meu caminho, esse é o meu entendimento da vida. O que eu faço, eu trabalho com isso, eu gosto e me dá a oportunidade de tanto me ajudar como ajudar os outros. Né? E é isso. Isso que você falou assim, é muito interessante, porque esse podcast, eu acho que ele também tem essa função. Da gente ajudar, né, a pessoa refletir sobre determinadas coisas que acontecem, né? Porque a preocupação não é só você estar feliz, porque é muito difícil mesmo você estar feliz e ao seu redor estar na infelicidade, né? Exato. É a mesma coisa que você comprar um apartamento de luxo de frente para uma favela, né? Você fica feliz em você sentado ali e vendo a favelona do lado, pessoas passando necessidade e coisa. Então, não é assim, não é uma televisão, não é um filme, é uma realidade. Então é difícil a gente ser feliz. Se não for a gente sabe até que lado. existem pessoas que ficam até porque são pessoas psicopatas, né? Pessoa doida que não tem coração, não tem empatia. Exato, né? não tem empatia pela pessoa. Mas eu considero, ou a criação foi muito crua, muito má, ou a pessoa é doente mesmo. Né? Porque não dá para entender porque a pessoa não sente o outro, né? Eu, pelo menos, não consigo captar isso. Eu vejo sempre como doença, sabe? Mas eu sei que tem a criação também, né? Mas é isso, Eric. Essa é uma das funções desse podcast. Trazer pessoas com diversas profissões, diversos matizes, né? Histórias, né? Histórias diferentes. Fazer disso uma construção para as pessoas. Exato. Né? E é isso, pessoal. Legal. Mais alguma coisa? Quer acrescentar alguma? É só isso, vamos encerrar por aqui. Vamos encerrar. Fiquem de olho aí, sigam o nosso canal, né? E recebam as nossas notificações de novos vídeos.